Olá, rica tarde a todos. Fico muito feliz de poder estar aqui. Sou Nara Miller. Estou nessa live para falar mais um pouco, trazer mais um pouco de material sobre relacionamentos. Hoje o assunto é autossabotagem, tá? Vamos falar sobre as questões. Eu estou só passando uma mensagem para a Cândida, que é a nossa participante aqui hoje. Ela é coach na área de relacionamentos, vai trazer informações importantíssimas, tá? Sobre essa questão da autossabotagem, como ela funciona no nosso corpo, como a gente pode ter outros resultados, qual a origem, tá? E eu fico muito contente de poder estar aqui, poder participar, poder trazer informações. A coach Cândida Quadrelli já tá por aqui, né? Já vou chamá-la para a gente começar. Antes disso, quero falar a respeito para vocês. Hoje tem um que está participando da PromoShare, tá aí, tá? A Ivana, rica tarde para você, seja bem-vinda. E também você, querida Cândida Quadrelli, seja bem-vinda nessa tarde de sábado, 15 de agosto de 2020. Olá, Como vai? Nara. Boa tarde. Muito prazer estar aqui falando com você, conversando. Tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. E boa tarde aí o pessoal que está assistindo e a galera que vai ver depois também. Acho que vocês hoje vão ter aí uns insights bem bacanas e eu espero estar podendo contribuir muito nesse olhar de vocês para a autossabotagem nos relacionamentos. Coisa boa, Cândida, que tu aceitou espontaneamente esse convite, agradeço muito, tá? A tua disponibilidade, a tua agilidade no retorno das mensagens. A gente sabe que a vida da gente é muito ocupada para a gente ficar de uma semana para outra pensando, meu Deus, agora eu quero encaixar mais essa live, quero encaixar mais essa entrevista. Mas a gente sabe como é importante a gente levar isso para outras pessoas, né? Como é importante a gente, depois que desenvolve uma habilidade, depois que entende como as coisas funcionam, usando determinadas ferramentas, eu acho até assim, quando a pessoa não tem esse interesse em propagar a informação, está precisando trabalhar EFT. Está precisando trabalhar Verdade. EFT, o decreto de invisibilidade, né? Olha, Cândida, eu até sim vou falar um pouquinho do teu currículo aqui, mas depois tu fica à vontade para complementar. Eu sempre te apresento antes. Eu sei que a gente já está nesse bate-papo informal. A Fama Brito tá chegando, a Irene também. Sejam todas bem-vindas, né? Aham. Apesar desse assunto parecer ser assunto de menina, eu acho que é assunto para todo mundo, né? O Paulo também está chegando aí, porque tudo Paulo, na meu vida é companheiro relacionamento. de jornada aí. Paulo é um grande coach também. Ai, que coisa boa! A Andréia, minha cliente, tá comigo na mentoria em grupo que eu tô fazendo pelo Zoom. Tá? Seja bem-vinda também, Andréia, coisa querida. E a Cândida Quadrelli, ela é coach em inteligência emocional e relacionamento, usando abordagem sistêmica. Analista comportamental, facilitadora na área de constelação organizacional, reikiana, tá? Nisso a gente achará. E já trabalhou 25 anos na área de publicidade. Eu não sei se tu queres complementar alguma coisa do teu currículo aqui, eu procurei informações, tu também me passou algumas, tá? Mas assim, o que eu quero, assim, que eu acho muito importante é saber como é que tu caiu nessa área, né? De ajudar pessoas a encontrar seu caminho, a resolver suas questões, a achar um norte para as questões nos relacionamentos, né? Já que é uma das tuas grandes especialidades. Me conta aí um pouco, e para o pessoal que está vendo.
Ok, vou falar um pouquinho aqui. Na verdade, hoje até que eu vou conversando com o Paulo de manhã, né? Eu estava fazendo um trabalho com ele como cliente, e porque coach, a gente está sempre se trabalhando, né? Eu acredito muito na metodologia do coach e sempre faço processos de coach. Esse ano eu ainda não fiz, não defini nenhuma meta para fazer, mas hoje o Paulo estava me atendendo como cliente, né? E eu tendo essa experiência. Mas como é que eu saí de publicitária para coach? Como é que isso aconteceu? Na verdade, não foi um processo de uma busca. Na verdade, eu fui encontrada, o universo escutou as minhas preces, eu me coloquei em um movimento e eu voltei, na verdade, para um lugar de origem. Eu falo que quando a gente encontra o nosso propósito de vida, quando a gente se encaixa naquele lugar que é único e especial para a gente, né, a gente volta de encontro a gente mesmo, né? A gente volta para a nossa origem, para a nossa essência. E isso foi o que aconteceu. Assim, na minha juventude, né, eu trabalhava muito com palestras, com grupos, ajudando os jovens, né, dentro da pastoral de juventude na Igreja Católica. Tinha todo esse quer, mas eu não, obviamente não achava que aquilo fosse alguma coisa de trabalho ou de carreira. Não achava. Aquilo Sim. era uma coisa, estudar e ter carreira era outra coisa. Era a minha visão de Uhum. mundo naquele momento. Então, eu fui fazer publicidade, porque eu adorava escrever, adorava falar, né? Na verdade, eu entrei para fazer jornalismo, e aí, quando teve aquele momento de escolher entre jornalismo e publicidade, eu decidi fazer publicidade. Mas eu entrei para fazer jornalismo. E aí estudei publicidade, trabalhei com publicidade durante 25 anos e gostava muito do que eu fazia, mas quanto mais tempo eu ficava naquele lugar, mais distanciada de mim mesma eu fui ficando. Né? E aí, o que aconteceu? Além de, obviamente, adoecer, ter estafa, surtar, assim, ter várias coisas que o mundo publicitário exige muito, né? 12, 14, 16, 24 horas de trabalho consecutivas o tempo inteiro. Eu fiz muitos amigos, tenho uma gratidão enorme por tudo que eu vivi naquele momento, mas verdadeiramente hoje, fazendo um retrospecto, eu vejo o quanto aquilo me distanciou de mim mesma. E o que acontece na jornada de várias pessoas? A pessoa tem que sobreviver, né? Eu tinha que criar uma filha, eu tinha que trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Então você vai se envolvendo, e quando você gosta do que você faz e você não percebe, né? E a gente vai falar de sabotadores. Hoje eu percebo que eu era muito autossabotada naquela época para receber uma coisa que compensava outra, né? A gente vai falar disso. E por conta disso eu fui ficando, e chegou um momento que eu falei, cara, não quero mais isso. Atingi o cargo que eu queria, o salário que eu queria, o reconhecimento que eu queria. Eu falei, tá, e agora? Só isso? O que vem, né? O que acontece? Eu estava muito insatisfeita. E aí eu comecei a fazer uns processos de reencontro. Fui fazer imersões, fui fazer retiros, curso de respiração, curso de meditação. E aí, a partir disso, eu comecei a me reconectar comigo mesmo. E aí, quando você faz um movimento de busca, o universo vem e te ajuda, né? É muito desafiador, para mim era muito desafiador aquela frase de põe o pé que Deus põe o chão, né? Era muito desafiador pensar nisso. Eu tinha tenho um A valor. insegurança, né, que traz não ter uma coisa certa, e a vida inteira a gente faz assim. Primeiro a gente inspira e depois a gente joga para o universo o ar. Nunca Verdade. é primeiro eu jogo para depois receber. Né? Nunca são raras as vezes que isso acontece, mas normalmente o que a gente faz? A gente vai investir uma energia, um tempo, e vai buscar as ferramentas necessárias. E eu te digo que esse tipo de situação que te levou hoje a ajudar um monte de gente, mas na época assim tu estava na tua busca pessoal, eu encaro esses processos de crise. Quando a gente fala em crise pessoal, crise emocional, crise relacional, a pessoa, ela tá, na verdade, no momento em que a alma dela, a alma que habita o corpo, não aguenta mais aqueles processos que levam ela
para longe do propósito de vida dela, né? Concordo plenamente. E assim, era justamente isso que estava acontecendo. E aí, quando eu comecei a essa busca, essa procura, né? O que aconteceu é que eu fui desligada do lugar onde eu trabalhava. O Começou um crítico, processo né? de crise, e O aí que eu tu fui mais temia, o que tu mais temia foi o que aconteceu. Pois é. E aí, o que poderia ter sido uma grande catástrofe na minha vida? Eu já tinha mais de 50 anos, né? Então, pô, mais de 50 anos, como é que eu consigo um outro emprego desse, com esse salário, né? Com esse padrão de vida, com tudo isso que eu construí? Então, o que poderia ter sido uma grande catástrofe foi a grande oportunidade. Então, quando a gente tem esse olhar para perceber, né, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo? E é sempre para ajudar. Eu acredito que é sempre para ajudar. Todas essas crises, elas são uma oportunidade. Às vezes é muito desafiador a gente ver, às vezes a gente não está pronto para ver. Cada um tem o seu momento, mas é uma oportunidade. E aí uma amiga me chamou para trabalhar com ela em desenvolvimento humano. Eu comecei a fazer outras formações, porque minhas formações eram em publicidade e gestão de empresa. A primeira que eu encontrei foi o coaching sistêmico, né? Então, eu fiz a formação do coaching sistêmico, fiz a formação em constelação organizacional e dali eu não parei mais. Então, há 3 anos e meio eu estou vivendo dessa maneira, pelo coaching, pelas palestras, pelas constelações e reencontrei o meu propósito. Não vou dizer que reencontrei totalmente, porque eu acho que cada dia que a gente caminha, a gente vai encontrando um pedaço, a gente vai entendendo uma parte daquele quebra-cabeça e vai Perfeito. realizando mais. Nunca é uma coisa acabada. Agora encontrei tão ótima, Nunca, maravilhosa. nunca Não, é. nunca é. Até o E final da vida vai ser assim, né? Essa busca e essa vivência. É o nosso sim, processo evolutivo. tanto que no ano passado eu nem pensava em fazer entrevistas com outros especialistas. Eu não sabia nem o que perguntar para as pessoas. E esse ano parece que está tudo bem claro, bem vivo. Não é só uma questão de propósito, a gente vai evoluindo no nosso propósito. Isso que tu falou é essencial. E tem um grande mito que as pessoas às vezes acham, eu não sei o meu propósito, eu não sei o meu propósito. Ela vai precisar tentar. A pessoa vai precisar, que nem te deu a oportunidade de tentar uma outra coisa totalmente fora. Né? Claro que tu foi fazendo uma migração, né? Quando tu passou pelo Uhum. curso sistêmico, né? Mas um coaching empresarial, mas tudo é relacionamento, na verdade. É como a gente se relaciona com a gente, é como a gente se relaciona com os outros, com as situações, até com a figura acima de nós, vamos dizer assim, figura religiosa, diferente da religião que a pessoa tenha, né? Então, é tudo primeiro um voto de fé. A Verdade. pessoa A pessoa precisa se dar a oportunidade de, mesmo que uma porta se feche completamente, ficar somente chorando em cima daquela porta não vai dar em nada, né? É. Que foi o que eu acho que tu fez assim com extrema maestria, assim, te dou os parabéns e eu acho que todo mundo precisava entender isso, o quanto é importante ver a crise como oportunidade, tá? De transformar a própria vida. E aí partir para o segundo passo do propósito de vida, que é ajudar outras pessoas, tá? Porque daí você leva a tua jornada para os outros. Tu leva o caminho É. das pedras para os outros. Eu costumo dizer que a gente tem 3 missões na vida, né? A primeira missão é evoluir você mesmo, né? É Sim, cuidar da sua própria evolução. A segunda é contribuir com quem está próximo. E a terceira é contribuir com o bem maior. Então, tem pessoas que querem pular, né? Esquece de mim, eu quero ajudar o outro, né? Só a minha família, ou ajudar a humanidade de maneira geral. E se a gente não tiver atento para os nossos pensamentos, emoções, se a gente não cuidar primeiro da gente, né? A gente não evoluir, a gente não consegue ajudar as outras camadas que fazem parte desse processo, né? porque Então, é importante olhar para isso.
E eu encaro assim como um processo que é de dentro para fora. A gente faz autolaboratório e aí a gente tem condições de fazer isso com outros. Porque a gente já treinou na gente, a gente teve os resultados, alguns, pelo menos alguns, começou a avançar. Né? Assim como o propósito com a gente mesmo é infindável, é para a vida inteira, enquanto está entrando ar no pulmão. A gente tem um propósito com outras pessoas que vai mudando. Outro dia passei por uma entrevista e a moça disse assim, Nara, aqui tem no teu currículo que tu me passou o ano passado, porque ela tinha o meu currículo do ano passado, ela não tinha minha atualização. Nara, tu Aham. fala sobre prosperidade, né? Eu falei assim, olha, esse é o meu projeto antigo, meu projeto novo é relacionamentos. E ela ficou assim com uma interrogação, como é que teu projeto mudou tanto, né? Aham. E, na verdade, é uma coisa só, porque quando tu prospera na relação que tu tem contigo, tu lida melhor com o dinheiro, tu lida melhor com as pessoas, é você com a sua transformação entrando em diversas áreas. Né? Verdade. E eu percebo, assim, a importância do sabotador, do conjunto de sabotadores que todo mundo tem, mais ativo e menos ativo nas relações, Uhum. e acaba muitas vezes achando que a questão está no outro. E a Verdade. questão é dentro. É com a gente. O outro só mostra pra gente algo que já existe, né? Eu falo muito nas minhas sessões com os meus coaches e nas minhas palestras, que na verdade é como se você tivesse um machucado. Ele tá ali, né? Tá ali exposto, mas está lá quietinho. Aí vem uma pessoa e esbarra nele. Aí você lembra que aquilo dói. Né? Então, o que o outro faz é lembrar a você que existe algo que precisa ser olhado, precisa ser curado. Né? E que você muitas vezes finge que está tudo bem. É melhor ignorar do que ter que encarar. Né? Cada um tem aí as suas escolhas. E são escolhas. Né? Eu falo que eu não Sim, acredito em castigo e recompensa. Eu acredito em causa e também não. consequência. Né? Eu Hum, acho que não existe lá, não, você vai ser castigado, você vai ser recompensado. Não, a gente é fruto daquilo que a gente escolhe, né? Quando eu perdi o meu emprego lá, eu poderia ter insistido no mercado publicitário, ficado reclamando da vida, eu quero ter aquele mesmo salário, eu quero ter aquela mesma segurança, que injustiça, depois de 25 anos, porque 25 anos dentro do mesmo projeto de empresa. A empresa foi crescendo, crescendo, crescendo e eu ali junto, né? Poderia ter falado um sim, monte de coisas e não, né? Eu percebi, cara, é a minha oportunidade, né? Minha terapeuta falou na época que eu fui catapultada para o outro lado. O universo chegou, não deu um empurrãozinho, não. Ele catapultou direto, né? Vai, vai, minha filha. Vai que tu já perdeu muito tempo aí. Volta para o teu eixo aí, volta para o teu propósito, né? Então, e não é fácil, não é, legal, agora eu não vou mais ser publicitária, agora eu vou ser coach, que maravilha, não. Porque assim, eu tinha uma carreira que eu levei 25 anos construindo e comecei outra. Então, eu comecei como estagiária de mim mesma. Imagina, sim. né, a diferença. Então, é necessário ter paciência, né? Mas é necessário você caminhar e fazer essa jornada, né? Ainda não sou Sim. diretora da minha área de coach, não, mas eu estou caminhando para lá. Vou chegar no Ai, mesmo patamar. É esse o meu ai, coisa boa. movimento. Um passo por vez, mas que seja Exatamente. consistente, bem embasado, né? E não adianta a gente dar o passo também maior que a perna. A gente tem que É. fazer o que está no nosso alcance, com planejamento, com estratégia, né? Sabendo o que a gente está fazendo, não simplesmente eu sou conduzido, eu conduzo a história, né? Tu tens um programa que se chama Protagonize-se, né? Protagonize, sim. Que é esse que envolve a pessoa ser a co-criadora da própria história. Ela é a que dá o estupim para os relacionamentos mais felizes, os relacionamentos mais assertivos. Mas me fala assim, essa coisa do sabotador na tua vida, como é que foi, assim? Tu conseguiu perceber o sabotador? E antes disso, eu quero que tu fale o seguinte, o que é um sabotador? Então, os sabotadores, na verdade, eles são um conjunto de personalidades que todos nós temos, como perfil comportamental. Todo mundo tem.
Só que você, como são 9 sabotadores, você tem intensidades diferentes. Isso tem a ver com a sua história, isso tem a ver com a maneira como você foi criado. E ele sempre nasce na infância e nasce de 0 a 7 anos, naquele momento em que a criança está tendo muito aprendizado, aprender a andar, falar, estudar, muita coisa para um período curto. Então, o lado direito do cérebro, ele fica ativado para esse aprendizado. E o lado esquerdo, que é o nosso lado sobrevivente, ele fica mais minimizado. Por isso que é nessa mesma fase que as crianças acreditam em contos de fada, Papai Noel, qualquer coisa que você fala para uma criança pequena aí nessa idade, que fala que você voa, fala que você vai dizer, a criança tem aquele mundo, agora eu vou sumir. Ela se esconde e ela acha que está invisível. Ela acredita naquilo, né? Então é nesse lugar onde a criança enxerga o mundo com a maneira dela, é que nascem os sabotadores. E eles nascem nessa fase para uma defesa, para uma proteção emocional, psicológica e até mesmo física da criança, né? Então a criança que os pais, por exemplo, se separaram, né, e podem se separar de uma maneira amigável, sem briga, sem discussão, sem nada. E na cabeça da criança, aquela separação está acontecendo por causa dela, porque ela foi um mau filho, porque o pai não gosta dela, ou porque a mãe teve que escolher entre a criança e o pai, e aí teve que escolher ela. Então, ela é a culpada. Então, essa visão da criança, que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, é o lugar do nascimento do sabotador. Sim, e tu acha que a gente consegue zerar um sabotador? Não. Zerar a gente não consegue. Porque ele faz parte da gente de alguma maneira, né? Como, assim, existem coaches que acreditam nisso e trabalham para, tipo, excluir aquilo da sua vida. Como eu olho pelo lado sistêmico, Nara, eu acho que tudo que existe em nós faz parte dessa nossa essência, tem uma razão de ser. O que eu trabalho nos sabotadores eu vou trabalhar esse sabotador para diminuir, eu vou ampliar o meu lado sábio, né, que é o meu lado da inteligência positiva, da conexão com a minha essência, para que aquilo não me atrapalhe, para aquilo não me prejudicar mais. Mas aquilo está lá, faz parte, construiu, na minha infância, construiu uma defesa que me protegeu. Eu só não posso deixar que isso agora assuma o controle da minha vida. Então, ele vai... É igual uma arma num museu. Você sabe que aquela arma tem o poder de matar, mas ela está no museu. Você pode passar por ela, olhar e ela não te fazer mal. A beleza ela vai continuar tendo, e eu vejo muito assim, os meus instrutores de EFT dos Estados Unidos, eles falam muito a respeito disso, porque se a gente veio com uma ferramenta, ela tem uma utilidade. A gente às vezes não está sabendo usar. E quando, por exemplo, eu trabalho muito com meus clientes, tanto na mentoria quanto nos desafios do WhatsApp, eu trabalho muito a questão de aprender a extrair a mensagem do sabotador. O sabotador, ele tem uma mensagem. Só que antes a gente precisa demover o atrito, o conflito, a briga, a relação difícil com o sabotador. Tem pessoas que não conseguem nem visualizar seus próprios sabotadores, porque elas estão querendo evitar tanto o sabotador, tá? Pela dor que já passaram, pelo que já sentiram, pelo que já viveram, processos repetitivos, que faz com que elas, na hora das visualizações, das percepções, das ferramentas de clareza que eu uso, algumas pessoas dizem: Nara, eu não vejo o rosto do meu sabotador. Ele não tem rosto e para alguns nem tem forma. Okay? Ou então o sabotador não está presente naquele ambiente de visualização. E eu sempre explico para as minhas clientes que isso é também um processo de autossabotagem, porque daí eu estou tão em briga, estou gastando minha energia no conflito, eu não estou gastando minha energia na solução da questão. Ou então porque a pessoa não consegue separar o sabotador dela, percebe que aquilo é ela, né?
Então, quando você tem uma atitude que às vezes é autodestrutiva, você fala, ai, mas por que que eu sou assim? Por que que eu faço isso comigo, né? Então, quando a pessoa descobre o seu sabotador, consegue separar e fala, não, não sou eu. O meu sabotador está dizendo que eu não tenho a capacidade de viver um relacionamento feliz. O meu sabotador está dizendo que meu namorado, meu marido, não sei o quê, vai arranjar outra porque eu não sou boa o suficiente. E aí, quando você começa a descolar isso da sua vida, né? E isso é um trabalho realmente necessário mergulhar para fazer, você ganha uma libertação. Porque a pessoa, então eu não sou tão chata, eu não sou tão cri-cri, ou não sou tão vitimista, ou não sou tão controladora, tão ciumenta, enfim, né? A pessoa começa a perceber que aquilo é uma camada externa e que está encobrindo quem verdadeiramente ela é. Então a gente só te separa, isso aqui é você na sua essência, isso aqui é você no processo de autossabotagem, né? E agora que você sabe que isso existe, você pode escolher a forma de se comportar, né? E aí a escolha é de cada um. Sim, e de se relacionar com o sabotador, né? Eu sempre conduzo meus clientes através de umas ferramentas de autopercepção para que eles consigam chegar até esse momento não só de perceber que o sabotador está ali ativo, como também extrair o melhor, né? Extrair a mensagem real. Alguns chegam até uma certa resistência em perceber qual é essa mensagem, porque ainda estão nessa sensação, ou na sensação que tu falou de identificação, ou nessa sensação de que o melhor é o conflito para manter longe. Porque é como se fosse um erro, o sabotador fosse um erro, mas ele é uma ferramenta essencial. Tá? Ele mostra a gente onde está a dor, né? Ele é a febre que mostra que tem alguma coisa errada no organismo. A febre, por febre, ela não diz nada, mas ela mostra que alguma coisa não está funcionando bem. Né? Então, ela mostra traz essa característica, né? Aponta aonde que é importante que você mude, aonde que é importante que você reveja, né, a sua emoção, o seu pensamento, o seu comportamento. Ele traz isso, né? Então, cada pessoa tem um processo, tem pessoas que precisam, para entender isso, né, de uma catarse, de realmente esbravejar, gritar, falar contra, para depois, né, trazer para aquele lugar. Tem pessoas que já vão num processo mais tranquilo em relação a isso, né? Cada pessoa tem a sua maneira de descobrir, não tem certo, não tem errado, né? Cada um tem a sua maneira de descobrir, mas o importante é que a gente vá potencializando esse nosso lado sábio, né? E trazendo para isso a força da nossa inteligência positiva, trazendo a força da nossa essência para a nossa vida, porque isso é que vai dar a direção da nossa felicidade, de um relacionamento saudável e sustentável. Sim, até a André está perguntando, que eu acho que é uma questão importante, assim, em vez de eu responder, eu gostaria que tu respondesse e depois eu faço alguma complementação, né? A André está perguntando o seguinte, o sabotador pode ser considerado uma sombra? Eu acredito que dentro da percepção da gente ser luz e sombra, a gente tem várias coisas que podem ser colocadas no lado sombra. O sabotador, sim, se ele toma o controle das suas rédeas e da sua vida, ele vai te levar para o lado da sombra, que é o lado do medo, é o lado da raiva, é o lado da ansiedade, da frustração, né, da baixa autoestima, da autocrítica muito pesada. E aí sim, Andréia, ele vai te levar para esse lado da sombra e pode ser considerado sombra. Agora, se ele como até a Nara estava falando, né? A gente está falando, te mostra ali alguma coisa que está acontecendo para que você cure,
né? Ele pode ser, porque o Shiza Shamini, que é o professor de Stanford que criou o assessment, que mapeia os sabotadores e mapeia o quanto de inteligência positiva você tem ao longo de um dia, ele fala que os sabotadores são mestres invisíveis que estão na nossa mente. E todo mestre traz um aprendizado. Nem sempre Sim. pelo lado zen e tranquilo, muitas vezes pelo lado do sofrimento e da dor, mas traz um aprendizado. Então, se eles são esses mestres invisíveis que estão na nossa mente, eles podem nos ajudar a perceber, através da nossa consciência, a mudança que é importante ser feita. Mas se ele traz toda aquela gama de sentimentos e você não mexe com aquilo, vive simplesmente com chicotinho, se cobrando, se punindo, se machucando o tempo inteiro, sim, ele vai estar no seu lado sombra. Não sei se eu consegui explicar para você, Andréia. Se fez sentido aí o que eu falei. E essa questão toda do lado sombra é uma rejeição, né? São atitudes rejeitadas, são ideias rejeitadas, são ações rejeitadas, e tudo isso leva a gente botar mais energia na autossabotagem com autoconsciência que a gente está se autossabotando e com autopermissão, porque daí a pessoa vai, ela sabe que está fazendo, que está acontecendo uma sabotagem com ela, ou seja, ela não está conseguindo extrair o melhor dali, mas tem um consentimento para que aquilo continue assim. Porque não está se aceitando. O lado sombra, ele tem o princípio da não aceitação. Tá? E também começa lá na infância, onde a gente tem a Debbie Ford, ela tem junto com Deepak Chopra e Marianne Williamson o filme, livro, né? Ela estudou muito isso, a Debbie Ford, ela já fez a passagem há uns 3, 4 anos, mas ela estudou muito isso, o quanto a gente se rejeita olhando para trás e vendo que não deu certo, que não funcionou. E aí a gente gasta muita energia permitindo que a gente continue parado. Então, o lado sombra, ele também é rico em mensagens, tá? E eu percebo assim como é importante a gente conseguir parar de brigar, tentar ficar longe das ferramentas que a gente veio de nascença, né? E eu queria assim que tu falasse num relacionamento, né? Tu falou em 9 tipos de sabotadores. Isso. Num relacionamento, como é que aparece o controlador, que é um dos 9 tipos? Isso. O controlador, né, já que você está falando da questão da infância, eu percebo que, de maneira geral, o importante é a gente entrar num processo e entender que a gente deseja ter muitas coisas, né? A gente deseja conquistar muitas coisas. E muitas vezes a gente vai direto para esse ter, ou vai direto para o fazer para ter. E a gente pula a fase do ser, né? Então, primeiro a gente né? Depois a gente faz, de acordo com aquilo que a gente é. E aí sim a gente tem, né? O que acontece no controlador? O controlador, ele simplesmente, para ele, e a maioria dos sabotadores, ele não olha para o lado do ser. Ele vai direto no fazer para ter, né? Ele tem ali um momento da vida dele que ele se sentiu abandonado, ou teve uma perda muito grande que fez com que ele gerasse um sentimento: eu não quero que nunca mais isso aconteça, então eu vou assumir o controle das coisas. E isso é extremamente desafiador, porque a gente não tem controle de nada, né? E o controlador gasta uma grande quantidade de energia buscando esse controle, buscando fazer com que as pessoas façam exatamente o que ele quer, porque ele acredita que aquilo é uma maneira de ajudar as pessoas. Ele não faz isso porque ele quer prejudicar, né? Mas sim, ele acha que controlando, dando ordens e dizendo o que cada pessoa tem que fazer, ele consegue ajudar, ele consegue contribuir. Isso traz uma manipulação intelectual muito grande, né? E uma sobrecarga.
Pessoas que normalmente trabalham muito, reclamam muito da sobrecarga em casa, no próprio trabalho, são pessoas que estão deixando o sabotador controlador assumir. Porque eles acham que é só daquele jeito, né? Só tem um caminho. Então, eu crio uma expectativa que você, Nara, vai mudar para atender aquilo que eu penso. Né? Então, essa expectativa de que o outro vai mudar me leva a esse processo estressante de que drena muito energia no controle. E no relacionamento, você tem um namorado ou um marido, e aí você está querendo controlar ou mudar a pessoa tem que fazer do seu jeito, na sua hora, daquele jeito. Né? Então, olha a quantidade de energia que você... Percebe assim, a gente quando olha para a gente e busca fazer uma mudança na gente, onde você tem o total domínio, né? O quanto é desafiador. Imagina o que é você mudar o mundo do outro, que vê de maneira diferente, que tem uma história diferente, que tem uma ancestralidade diferente. Então, assim, é um desgaste realmente muito grande, né? Então, o controlador vem desse lugar de medo de ser abandonado de novo, então ele faz tudo para controlar as pessoas. Ele tem uma frustração muito grande quando o outro não faz aquilo que ele quer, né? E aí ele tem essa expectativa de que o outro tem que atender a necessidade dele. E aí isso vai gerar uma série de desavenças numa relação, num casal, porque nada é controlável. Dá até divórcio. Dá até divórcio. A pessoa fica muito possessiva, né? Oi, desculpe, não te ouvi o final. A pessoa acaba ficando muito possessiva, né? E querendo que as coisas tudo seja do seu jeito. Eu tive uma cliente que eu atendi com a EFT e nós descobrimos qual era a origem, porque ela era extremamente controladora e achava isso normal, né? Ela assumiu, ela se deixou dominar pelo controlador. E esse segundo casamento, eu me lembro quando eu fui na festa de chá de panela dela. Era antes do casamento ainda. E ela já era minha cliente, né? Ela já vinha de um primeiro casamento, divorciada, com traição. Depois ela teve na infância um acidente. Ela estava na barriga da mãe e a mãe sofreu um acidente de carro. E aí eu tive que fazer o resgate dela de dentro da barriga, porque ela ainda tinha todo aquele medo da perda da segurança, tá? Em função do acidente. E aí ela me disse assim, ó, voltando para a história do chá de panela. Não, Nara, esse eu tenho certeza que gosta de mim, que me quer bem, que não vai me trair. Ai, pulou uma pulguinha atrás da minha orelha, né? Como querendo dizer assim, puxa vida... Nada é certo, né? Mas parece que eu tô querendo jogar um balde de água fria, ela vai se casar, deixa eu ficar quieta, deixa eu ficar quieta. E aí, não deu 9 meses depois do casamento, ela me procurou. E disse, olha, meu casamento tá acabado e eu preciso do atendimento porque eu tô muito mal. Aí ela veio para o atendimento. Nós fomos nessa história da criança, do acidente, ela como feto dentro da barriga da mãe, toda a insegurança, o medo de perder segurança, o medo de sentir firmeza na vida, que ela podia andar com as próprias pernas, né? Já como adulta que era, porque ela casou já com 40 e tantos anos, o segundo casamento, né? E a partir dali ela conseguiu se abrir para um novo relacionamento. Okay? Mas tudo entendendo que ela estava usando o controle para evitar a perda de controle. Ela estava usando o controle para evitar a falta de amor, suporte e segurança, né? Que ela tinha lá na infância. E aí hoje ela tem uma vida normal, ela namorou um rapaz, depois até ela terminou com aquele rapaz, mas ela se abriu para um outro relacionamento, que era uma coisa assim que ela chegou chorando pro atendimento, né? E ela saiu com um plano de ação, que é esse que é o quê da coisa, né? A pessoa sair, ela ter os primeiros resultados da libertação emocional e depois ela sair com um plano de ação, que é possível fazer na EFT, que é possível fazer com o trabalho de coach,
né? Para que a pessoa possa entrar em outros níveis de relacionamento. Daqui a pouco tem um sorteio de quem ganhou uma vaga no meu novo desafio do WhatsApp. Que tem legal! Que ligar, não que fujam! Legal. Não fujam! Fiquem aí, tá? Então, assim, o controlador, ele foi sombra na minha vida por muito tempo, porque pai e mãe controladores, né? Na minha criação, e então eu tinha medo da faceta da gestão. Eu não queria gerir as minhas questões, porque era uma visão do controlador que para mim era ruim. Uhum. Então eu queria a distância do controle, eu queria a distância da gestão da minha vida, dos meus negócios. Eu só me dei conta disso trabalhando os sabotadores. E o lado sombrio das personalidades, né? Dos perfis de comportamento. Então, assim, primeiro eu precisei me dar conta que existia a possibilidade de eu transformar essa realidade em mim. Não é porque alguém usa uma ferramenta errada que essa ferramenta é errada para sempre. E não é porque alguém me feriu que aquilo não pode ser curado e a partir daí eu ter uma nova realidade com o uso das ferramentas. Uhum. Então, para mim foi muito... Eu fiz essa jornada antes de eu conseguir ajudar as pessoas com esse tipo de sabotador ativo. Então, eu acho muito bacana, assim, a tua explicação sobre o controlador, assim, fabulosa, tá? Muito... A Nadila de Campos está comentando, parece com a minha história, né? Então, assim, para mim foi um grande exercício de aprender a lidar com as minhas ferramentas. Então, meus pais, né? Eu nasci com meus pais para aprender a lidar com minhas ferramentas. E a partir daí, hoje, assim como tu, eu e um monte de outras pessoas ajudam outras pessoas, outras mulheres a se reempoderar, né? Porque ficar se negando, que nem tu falou antes, é uma perda tremenda de energia. É uma perda de energia. Uma perda você de poderia energia, estar usando para outra coisa, né? E isso. Você está ali. Porque ele traz essa coisa do eu sou responsável, né? Na mente inconsciente, porque nada disso é consciente, né? Você não tem isso na consciência, é inconsciente, mas o controlador se sente responsável. Ele acredita que se ele não fizer ali, as pessoas vão ter uma perda. Então, tem que ser do jeito dele. Isso é no seu modo inconsciente. Quando você percebe esse comportamento, aí sim você começa a conscientemente escolher, né, fazer diferente, né, e trazer isso para um lado, muitas vezes, de cura mesmo, quando isso, né, traz uma história mais densa, né, como essa sua cliente aí que, né, tinha aí um trauma que vinha lá de trás, né? E a gente tem essas histórias que vêm e coisas que a gente escutou e acredita, né? Porque sabotadores eu vejo muita ligação com a própria questão das crenças, né? Você vai atraindo para sua vida, atraiu o primeiro marido, traiu o segundo, traiu o terceiro, traiu, né? E se você não interromper aquele ciclo, você vai continuar trazendo esse tipo de pessoa para sua vida, né? E aí fica aquela coisa, a mulher, como é que fala? A mulher que tem o dedo podre. Ela mesmo fala, né? Cara, eu tenho o dedo podre, eu só escolho. Caraca! Né? Aí já tem, no racional, ela tem isso claro, mas ela não percebe o quanto cada vez que ela repete isso, mais ela reforça um padrão de comportamento, né? Não atrai dedo podre nenhum, criatura. Você não tem dedo podre nenhum, né? Não foi Deus que está te escolhendo para passar trabalho. Né? E até uma visão equivocada sobre o que é ser vítima, né? Que a maioria das pessoas... Por exemplo, o controlador que nem estava falando, no meu caso, eu tinha sido vitimada. Eu me senti vitimada. Então, quando eu via pessoas sendo vitimadas, aquilo me dava uma tremenda indignação, tá? Que eu guardava minha indignação no saquinho, no pacotinho, na malinha, na bolsinha, no armário, porque eu sabia da minha impotência em resolver as questões.
Claro, isso mesmo. cada um tem a sua aprendizagem com as ferramentas, tá? Que veio de nascença. Tem o seu desenvolvimento de sabedoria, suas capacidades de ir além, de pegar as mensagens, mas aí vão precisar de instrumentos de clareza. Tá? Que eu enxergo assim com a EFT, que eu enxergo assim com o coach. Tu vai precisar de instrumentos que tragam clareza para a tua vida, que tragam não só clareza, mas também os próximos passos. O que eu vou fazer daqui para frente? Quando eu criei o desafio de 7 dias para relacionamentos top, ou seja, relacionamentos mais assertivos, mais produtivos, mais felizes, a minha questão era toda: como é que eu vou levar minha jornada de 10 anos, porque eu venho há 10 anos usando EFT para curar essas questões da minha má relação com os meus sabotadores, né? E como é que eu vou fazer isso ser fácil para as pessoas? Que elas possam ter esse momento de clareza. Né? Então, eu fiz um primeiro grupo que lotou, agora eu estou nas inscrições abertas para o segundo grupo, porque as pessoas estão procurando momentos de clareza. Tá? O coach dá isso, tá? As 7 ferramentas que eu trabalho também. Tá? A pessoa precisa primeiro saber onde ela está. Tá? E parar de brigar com as questões que elas têm. Parar de lutar contra. E até perceber, assim. Até queria que tu falasse um pouquinho. Eu sei que a gente não vai conseguir falar sobre outros, nós temos pouquíssimos minutos para terminar. Mas eu queria, assim, que dica tu dá para a pessoa, assim, ela perceber que o sabotador tá dando laço nela, tá dominando a questão? Eu acho que a maior dica é você estar muito presente para as emoções que você sente, né? Quando você se percebe num momento com uma emoção de medo, de raiva, de vergonha, de culpa, ansiedade, angústia, frustração, toda vez que você estiver envolvida com algumas dessas emoções e sentimentos, pode ter certeza que você está sendo atacada por um dos sabotadores. Tem um deles ali fazendo o papel dentro ali da sua vida, né? E aí você fala. E tá querendo que você desperte para essa realidade, tá querendo que você entre numa outra relação com essa realidade, né? E aí quando você percebe essas emoções, né? Se você não sabe ainda quais são os seus sabotadores, nunca fez um assessment de sabotadores, nunca mapeou, né? Então, que a gente tem algumas técnicas que você trabalha justamente para identificar, estabelecer uma conversa e colocar ele naquele lugar onde, né, aquilo não vai te prejudicar. Então, se você, por exemplo, tem um encontro, né, e você se arrumou, tá bonita, tá produzida, vai encontrar com o namorado, aí ou com um grupo de amigos, e eles falam: nossa, Nara, como você tá bonita com esse vestido. A gente tem sabotadores que negam, minimizam o tempo inteiro, coloca para baixo, né? Nunca tá bom. E aí você se sente até mal quando recebe um elogio. Se você se sente mal quando recebe um elogio, pode ter certeza que tem um sabotador ali, né? Te catucando. Aí qual é a reação que você vai ter? Porque a gente sempre reage a uma ação do sabotador, né? Ele traz uma ação e você leva uma reação. E aí, mesmo que você que desça assim, rasgando, você fala: ah, muito obrigada. Dá um sorriso e diz muito obrigada. Não fala nada, mas esse vestido aqui, nossa, é antigo. Ah, esse batom aqui, comprei ali na liquidação. Né? Porque é isso que muitas mulheres fazem, né? Não, esse brinco aqui, não, ganhei de uma amiga, comprei lá num brechó. Ficam se justificando porque são elas poderosas e estão brilhando. Se colocando para baixo quando você é percebida, né? Então, esse lugar essa incapacidade de reconhecer as suas conquistas, né? É esse lugar de autossabotagem também. Esse é um movimento muito específico de um dos sabotadores. Então, qualquer que seja a emoção, o sentimento negativo que você tenha em relação ao sabotador, percebe a emoção, o incômodo, né? Fala: o que isso está me mostrando, o que isso quer me ensinar, e você vai no sentido oposto. Se deu medo de fazer alguma coisa, vai e faz com medo mesmo, mas vai lá e faz, né? Se sentiu incomodada com o elogio,
respira, sorri e agradece, né? E assim, e isso você vai treinando o seu cérebro, porque quando você sorri, mesmo que não esteja sorrindo aquele sorriso à vontade, mas né, o seu cérebro, a sua mente entende que algo está acontecendo de bom e ele começa a liberar hormônios, dopamina, serotonina, e você realmente vai começar a se sentir bem. Né? Então, nesse momento, você percebe a emoção, percebe o que aquilo está te dizendo e fala com clareza para o seu sabotador. Poxa, o meu sabotador está dizendo que eu não estou bonita. O meu sabotador está dizendo que eu estou com medo. O meu sabotador está dizendo que eu estou nervosa. Tira isso de você, não é você. É ele que está dizendo. E ria dele, né? E ria, simplesmente sorria, né? Eu uso muito o exemplo, eu não sei se você conhece, Nara, o Harry Potter, né? A saga do Sim, Harry Potter. O Harry sim, Potter, para mim, tem ensinamentos incríveis em relação ao incrível. desenvolvimento humano, né? E o sabotador eu trago muito nessa visão, às vezes, do dementador, esse lado sombra do sabotador, porque ele vem e suga, né, toda a sua energia, toda a sua alegria, né? E quando você olha para ele e fala, não vou ter medo de você, é você que está dizendo isso, não sou eu, né? Ou o bicho-papão, que ele se transforma naquela coisa que mais te assusta e você transforma aquilo numa coisa engraçada, né? Ah, eu tenho vergonha de falar em público e aí quando eu vou falar em público eu tenho medo de gaguejar e errar. Aí gaguejei e errei e, gente, caramba, errei. Olha só que coisa. E continua. Ria de você mesmo. Qual é o E tem problema de muito. errar? E isso tem muito também de estar do seu próprio lado. Quando eu falo isso para minhas clientes, fica do teu lado, seja quem te apoia, quem tem fé em si, né? Seja aquele que leva a vida mais leve, né? Que pensa primeiro em ser feliz do que ter razão, a importância, né, da pessoa fazer isso. Pode fazer junto com a EFT, que é uma técnica de auto-toque muito bacana, que alivia isso do corpo, o costume do corpo em pensar dessa maneira, o costume na química do corpo. Hoje de manhã estava fazendo uma mentoria em grupo e nós falamos sobre como tirar isso do DNA, o costume do corpo em reagir de determinadas maneiras. Então, é muito importante ter uma técnica certa, ter uma técnica de clareza. Então, assim, antes de fazer as últimas considerações, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas segura aí Passou um pouquinho que rápido. eu só vou fazer o sorteio aqui, tá? De quem ganhou uma vaga no meu desafio de 7 dias para relacionamentos top, tá? Que está começando 24 de agosto. Já estou com o papelzinho aqui na mão. Tá? Eu fiz uma promo share ontem aqui pelo Instagram, o pessoal se inscreveu, e são essas pessoas que se inscreveram para ter essa oportunidade de acessar essas 7 ferramentas de clareza e transformação ao longo da semana, entre 24 e 30 de agosto, né? Vamos ver quem é. Ai, quem ganhou foi Júlia Ávila 875. Depois eu vou fazer um contato com ela para entregar a vaga para ela. Mesmo que a pessoa, que no caso a Júlia já participou do meu outro desafio, ela pode passar de presente para alguém que ela queira, que participe do desafio comigo. Parabéns, Júlia. Tá? Muito sucesso para quem você vai passar. Eu desejo que a pessoa que entre seja muito, aproveite as 7 ferramentas, que são para a vida inteira, né? Porque ferramentas de percepção são para a vida inteira, de clareza são para a vida inteira, a gente pode usar quantas vezes quiser, né? Para que a gente possa ter resultados cada vez mais profundos, de melhores relacionamentos com a gente mesmo e com o mundo ao redor, seja no par romântico, seja no trabalho, no relacionamento no trabalho, relacionamento com os familiares, tudo isso para retomada do poder feminino. Tá? Quero que tu faça as últimas considerações, querida Cândida. E assim, agradecer muito mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar conversando com você, né, e trocando aqui informações. A gente, mesmo quando está aqui falando, a gente está sempre aprendendo, né? E é muito bom a gente ter essa sintonia com pessoas que estão vibrando na mesma energia que a gente, né? A coisa flui de uma maneira muito natural.
Então, gratidão a você pelo convite, gratidão à sua audiência que está aqui, né? Sucesso nesse evento, assim, as pessoas realmente precisam de formações, de treinamentos, de desafios dessa maneira, para ir dando passos e mais passos na sua evolução, né? Então, tenho certeza que você vai ajudar muito mais pessoas, muito mais mulheres em relação a isso. Então, gratidão. E fiquem de olho, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Depois, se alguém quiser um PDF com um resumo de cada um dos sabotadores, que a gente acabou falando só do controlador, né, que o papo estava tão bom aqui. Não deu tempo para falar de outros. Parecia amigas aqui tomando um chá, né? Foi tão bom que aí depois eu posso mandar. Quem quiser, me pede lá o PDF lá no meu direct e eu mando um resuminho para cada um dos sabotadores, para vocês ficarem de olho aí e já começarem a perceber quem é que está falando aí no ouvido de vocês, que vocês não devem dar tanta atenção, não. Bota ele lá no lugar de direito dele. E vamos sempre em frente, retomando o poder. Agradeço muito a tua disponibilidade mais uma vez, Cândida. E eu quero dizer assim que agradeço a audiência tua que também veio nos visitar aqui nessa live. A intenção toda é trazer mais poder feminino, maior percepção, a possibilidade de validar 2020, porque muita gente está dizendo que 2020 não é um ano assim que podia ser eliminado do calendário por todas essas questões aí no mundo, mas somos nós. Cada mulher é que determina o que vai fazer, que escolhe fazer e o que vai trilhar daqui para frente. Quer relacionamentos melhores? Aproveita esse tempo, pandemia, pós-pandemia, e se dedica a si, mergulha no seu mundo, entra para o seu interior e você vai ter transformações. Grande beijo, obrigada, muito agradecida, beijo, querida, gratidão, pelo teu tempo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.